Um salve aí, meus alunos, como estão? Estão se cuidando para não pegar o coronavírus? Bom, estou aqui em minha residência e como informei a vocês no grupo e na sala virtual no qual foi criada, estarei aqui tentando fazer uma videoaula a vocês, no qual a gente vai estar tratando de liberdade sindical. Vou trazer um pouquinho da história e tal. E esses assuntos tenho certeza que irão cair na prova de vocês quando a gente vier a voltar, tá? Vou estar fazendo uma videoaula semanal, igual nossas aulas na instituição. E para que vocês não percam interesse em estudar, não parem de estudar, estudem em casa, estudem as apostilas, estudem, não deixe de ver o jornal. Por exemplo, eu queria fazer um comentário antes da gente começar e tratar um pouquinho sobre a medida provisória que entrou em vigor, né, imediatamente, feita dia 22, no caso, acho que foi domingo. Foi domingo e entrou em vigor na segunda-feira. Qual era o conteúdo dessa medida provisória? Na medida provisória traria, em primeiro lugar, a suspensão dos contratos de trabalho no prazo de 4 meses, sem remuneração. Porém, ontem o presidente editou outra medida provisória revogando esse artigo que tratava a suspensão dos contratos, né? Então, não serão suspensos os contratos, eles estarão em vigor e as pessoas, no caso, os trabalhadores, deverão receber por isso. Mas o que essa medida provisória 927 veio trazer de diferente, para que a gente possa ter já conhecimento? Ela veio trazer que durante esse período emergencial, as empresas, os patronos, eles poderão colocar os empregados no teletrabalho, desde que informado 48 horas antes. Poderão também antecipar as férias individuais ou férias coletivas, né? A gente sabe que durante as férias que o trabalhador iria tirar durante o ano, ele vai estar tirando agora antecipadamente, em razão do que? Dos trabalhos estarem suspensos, né? Eles não estão podendo ir trabalhar, porque na maioria dos estados estão funcionando apenas os trabalhos essenciais. Trabalhou também na hipótese, nessa medida provisória, trabalhou a hipótese da suspensão do FGTS, no caso, o empregador, né, que deposita o FGTS do empregado poderá estar suspenso durante esses meses emergenciais e trouxe algumas mudanças bem importantes. Só um instante que eu estou aqui com ela aberta, como o banco de horas também, né? Esse tempo que o trabalhador não está trabalhando, ele vai precisar recompensar durante 1 ano e meio. E por enquanto é isso, tá? Isso é só para a gente poder ter um pouquinho de conhecimento. Ressaltando que essa medida provisória ela ainda vai para o Congresso Nacional, ela tem um prazo de 120 dias para ser votado lá no Congresso, e o Congresso pode aceitar ou rejeitar. Lembrando que foi feito 2 medidas provisórias, uma que trouxe a suspensão dos contratos e outra que revogou a suspensão dos contratos. E essas 2 medidas provisórias elas estão indo para o Congresso, certo? Ou seja, o Congresso pode rejeitar apenas a segunda e manter a suspensão dos contratos, ou pode rejeitar como o presidente fez, tá? Como pode revogar. Gente, para a gente ser breve, vamos falar um pouquinho de liberdade sindical, tá? Liberdade sindical. O que é a liberdade sindical? Primeiramente, eu vou trazer ela como ela veio a existir no nosso mundo, no nosso planeta, tá? Ela teve o início, a primeira participação em 1919, olha aí, 1919, foi o primeiro momento onde reconheceram internacionalmente os sindicatos na OIT. Tem gente que fala OIT também, não está errado também não. Então, o que aconteceu? Em 1919,
eles trouxeram, veio a primeira previsão dos sindicatos. Só que ainda era pouco se falado e ninguém ainda não era algo que existia essa participação, tá? Aí, em 1944, na 26ª Conferência da OIT, se reafirmou-se o direito do sindicato, que a gente vai já conceituar o que é essa liberdade sindical, o que é o sindicato, e reafirmou-se e estabeleceu-se como um princípio fundamental para que, aonde tivesse direitos trabalhistas, deveria existir a liberdade sindical, deveriam existir os sindicatos ali para protegerem os direitos do empregado, certo? Nas convenções de 87 e 98 da OIT, foram adotadas também a liberdade sindical e o direito de sindicalização, tá? Isso aconteceu no ano de 1948 e 49. Eu acredito que ninguém era vivo ainda. Não sei, né? 1948. Enfim, eu queria ressaltar para vocês que eu estou trazendo essas informações com base naquele livro que eu trouxe para vocês lá na faculdade. Esse aqui, tá? Esquematizado, que eu acho bem interessante. Queria, se vocês me derem a oportunidade, queria ler 2 artigos que vieram trazidos nessa convenção em 1948, que eu grifei aqui no meu livro, que eu queria trazer para vocês. Olha o que vinha escrito. Dizia assim, ó: todo homem tem direito à liberdade de reunião e associação pacífica. Inciso 2. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. Então, olha aí, em 1948 já existia, nessa convenção da OIT, já existia essa previsão de sindical, né, da liberdade de reunião e associações pacíficas, e também ninguém era obrigado a se associar, certo? E o artigo 23 dizia assim, ó: todo homem tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis. Todo homem, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração de trabalho. Todo homem, aqui o inciso 4, que é importante pra gente, tem direito a organizar sindicatos e neles ingressar para a proteção de seus interesses. Então, olha, em 1948 e 49, nessas convenções já existia essa previsão, que até hoje a gente estuda e até hoje tem, né, eficácia no nosso país. Só que eu estou falando ainda internacionalmente, certo? Então, gente, após esses anos de 1948 e 49 que teve essas convenções, os países começaram a adotar, certo? Claro que aqueles países que aceitavam serem regidos pela OIT, eles aceitaram colocar em suas constituições, em suas leis, né, suas leis nacionais, aceitaram colocar a previsão dos sindicatos, tá? E algo muito importante que aconteceu em 1966 foi que essa previsão sindical, ela entrou no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Então ela deixou não só de ser estabelecida na OIT, né, como também passou a fazer parte do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que a partir do momento que ela integra os direitos civis e políticos, sociais, ela se transforma em um princípio fundamental da sociedade, tá? Então, ou seja, aquelas sociedades democráticas e pluralísticas, elas começam a adotar não só como um direito trabalhista, mas como um direito fundamental social, a previsão de sindicatos, tá? E isso foi em 1966, contando um pouquinho da história para vocês, tá? Então, em 1966, ela passou a fazer parte dos direitos políticos e civis, certo? No qual
aqueles países que eles eram democráticos, pluralísticos, eles começaram a adotar os sindicatos como fundamento das suas sociedades. Perfeito? Então, vamos falar o que é a liberdade sindical. Então, olha aqui, no livro aqui que eu acabei de mostrar para vocês, da Saraiva, né, da Carla Teresa Martins, ela conceitua liberdade sindical como um conjunto de direitos, prerrogativas e imunidades outorgados aos trabalhadores. Tá? Vou repetir, ela define como um conjunto de direitos, prerrogativas e imunidades outorgados aos trabalhadores. Um conjunto de direitos, prerrogativas e imunidades outorgados aos trabalhadores. Tá? Através da liberdade sindical, eles constituem direitos, imunidades e, vamos dizer também, prerrogativas e proteção, né? Vamos colocar essa palavra, proteção trabalhista, certo? Através do sindicato, eles podem outorgar a trabalhadores, não só a trabalhadores, né? Porque também tem os sindicatos patronal, mas a uma parcela daqueles representantes daquela classe, para que pudessem trazer a proteção, defender direitos e imunidades em cima daquela classe, certo? A liberdade sindical, ela tem como pressuposto o reconhecimento da exigência do conflito entre os trabalhadores e empregadores. Tem como uma de suas consequências o diálogo e a possibilidade de consenso entre os atores sociais. Qual é outra prerrogativa, outro pressuposto do sindicato? A gente sabe que sempre vai existir um conflito entre o trabalhador e o empregador. Sempre um vai querer mais direitos, sempre vai ter um querendo dar menos direitos, então vai existir esse conflito. Então o sindicato ele existe também para tentar harmonizar essa relação e esse conflito entre esses atores sociais, conforme aqui a Carla Teresa diz, atores sociais que é o trabalhador e o empregador, certo? Eu gostaria também de falar para vocês, para que a gente pudesse ainda ter uma noção sobre a liberdade sindical, agora trazendo no nosso país, no Brasil, como funcionou a liberdade sindical no Brasil. Não é o corona, tá? Fiz algumas observações aqui no livro, que é o seguinte. 1824, Constituição do Império. Em 1824 não existia ainda a previsão dos sindicatos. Até porque, gente, em 1824 existia ainda a escravidão, né? O Brasil ainda era composto por, até a própria economia, ela era participativa dos escravos, certo? Onde você podia comprar, vender escravos, e os escravos ajudavam na época na mineração, na extração dos minérios, e não tinha ainda os direitos trabalhistas, certo? Esse término da escravidão veio acontecer apenas em 1888, certo? Com a assinatura da Lei Áurea. Lembra lá de história? Então, gente, em 1824 a gente não pode falar ainda que existiam direitos trabalhistas e muito menos liberdade sindical, ou se falava de sindicatos, certo? Primeira República em 1889 a 1930, depois já da escravidão, a gente pode dizer que aconteceu a primeira sindicalização, que foi na época do presidente Rodrigues Alves, que foi em 1903. O que acontece? Em 1903, esse presidente Rodrigues Alves, ele colocou, né, na época, na legislação existente na época, ele colocou que deveria haver uma sindicalização rural. O que era essa sindicalização rural? Na verdade, ele queria organizar os agricultores para facilitar
a facilitar a distribuição de crédito. Esse foi o intuito dele. Porém, ele começou a criar a sindicalização. Ou seja, 1903 a gente pode marcar como um marco, se eu tivesse com uma lousa, 1903, marcar como um marco histórico no Brasil da primeira sindicalização rural, certo? Mas qual foi o intuito do presidente na época, do Rodrigues Alves? Era justamente organizar os agricultores para que eles pudessem facilitar a inclusão, né, a distribuição dos créditos, certo? E aí, em 1907, foi assinado um decreto pelo presidente Afonso Pena, assegurando o direito de sindicalização a todos. Então, 1903 foi quando apareceu pelo Rodrigues Alves, apareceu a primeira sindicalização. Na época só era 2 agricultores rural. E em 1907, por esse outro presidente aqui, Afonso Pena, ele decretou que não só os agricultores, como todos, poderiam se sindicalizar, certo? Poderia ser sindicalizado. E aí, esse decreto, ele veio a ser compatível com uma convenção 87 da OIT, que na época já estava em vigor. Disse para vocês, né, que internacionalmente foi antes, através das convenções da OIT. Então, em 1907, o presidente adotou uma medida em que foi compatível com a convenção da OIT. Desculpa, gente. Estou meio gripado. Então, gente, continuando, após essa sindicalização, em 1907, de todos, veio um presidente que a gente conhece muito da história, Getúlio Vargas, em 1934, e ele, vamos dizer assim, ele veio trazer, estava previsto para que ele pudesse aumentar esses direitos da sindicalização. Porém, o que ele trouxe? Ele exigiu, para que pudesse existir o sindicato, ele exigiu 1/3 dos trabalhadores do grupo para constituir o sindicato dos empregados, ou seja, 1/3 daquela profissão tinha que fazer parte dos sindicatos. E nas empresas, ele exigiu 5 empresas. Ele exigiu 5 empresas ou 10 sócios independentes e individuais para fazerem parte dessa sindicalização. Gente, eu vou dar uma pausa, vou tomar uma água. Vou postar esse vídeo, logo mais eu posto outro para a gente finalizar essa história da sindicalização no Brasil, certo? Até logo.